E nesse Dia das Mães, eu quero falar sobre isso. Eu quero deixar bem claro que eu também sou pai, que eu também já tive mãe, que a minha esposa é mãe, que a maioria que está aqui é mãe. Mas falar sobre isso num Dia das Mães não é fácil. Sabe por quê? Primeiro, porque muitos foram abandonados pelas suas mães. Muitos foram abandonados pelas suas mães. Muitos foram rejeitados. Quantas tentativas de aborto, quantos filhos deixados com a avó, com a vizinha, com o irmão mais velho. Então falar sobre pais em uma data comemorativa não é fácil, porque na verdade a gente sabe que não é uma data comemorativa. Você sabe que a maioria hoje está triste, que muitos estão em depressão, que muitas famílias estão arruinadas, totalmente destruídas, filhos rejeitados, tentativas de aborto, filhos abandonados, filhos órfãos, mulheres rejeitadas, viúvas. Muitos hoje estão tristes. Esses dias na escola são terríveis, porque muitos filhos não têm mãe, muitos filhos não têm pai, muitos filhos estão sentindo a dor da rejeição, do abandono. Muitos filhos não estão comemorando, muitos não têm uma boa mãe. Então é tocar em feridas, e isso não é fácil. Em pessoas que já enterraram a sua mãe, que perderam filhos para as drogas, que perderam filhos para a prostituição, em uma esquina, em um acidente. Mulheres que ainda não tiveram filhos, que estão lutando. Passando a série na TV de um dos grandes médicos do Brasil, que abusou de tantas mulheres. Então é algo extremamente complicado, difícil. É muito mais do que pisar em ovos, é tocar em feridas profundas, é tocar em corações que estão sangrando, que sentem saudades, que estão sonhando, que estão sofrendo, que foram rejeitados, que estão perdidos. Então não é fácil. Eu não estou pisando em ovos, mas eu estou tocando em feridas. Como eu disse, falar sobre fidelidade é fácil. Com a motivação errada ainda, então é mais fácil ainda. O difícil é falar sobre fidelidade com a motivação correta. Mas eu quero falar sobre paz. E eu vou falar sobre pais que irritam os seus filhos. Porque aqui o apóstolo diz que os filhos devem honrar os pais, e que os pais devem ensinar, devem educar os seus filhos, e que os pais não podem irritar os seus filhos. E muitas vezes nós estamos irritando os nossos filhos, de forma inconsciente. Estamos fazendo e nem percebemos. Se não temos sabedoria, se não temos um método, se não temos um passo a passo, se não seguimos os princípios bíblicos, se não conhecemos os princípios de Deus, com certeza estamos ensinando os nossos filhos e estamos irritando os filhos. E qual é o problema de irritar os filhos? Que quando irritamos os filhos, os levamos ao pecado. E pior do que ao pecado, os levamos à rebelião. Por que temos uma geração rebelde? Porque os pais estão educando os seus filhos de uma forma que irrita os filhos. Com certeza você deve ter alguma causa, deve ter um problema com seu pai e com a sua mãe, porque a educação dele te irritou. Algo que ele fez te irritou e pode ter te levado ao ponto de pecar.
e de se rebelar. E o pai e uma mãe pode fazer o pior pecado, cometer o pior pecado, que é induzir um filho à rebelião. E a palavra de Deus diz que a rebelião é como feitiçaria. O que acontece quando um de nós nos rebelamos? Seja contra um professor, um pastor, uma igreja, seja contra um governo, seja contra um pai. O que acontece quando nos rebelamos? Porque nós podemos pecar e podemos nos rebelar. E se um pai provocar a ira do filho, se um pai e uma mãe irritar o seu filho, vai com certeza levá-lo ao pecado e à rebelião. E a rebelião é como feitiçaria. E o que a feitiçaria faz? Diga, atrai demônios. A forma que educamos os nossos filhos pode fazer com que os nossos filhos atraiam demônios, com que os nossos filhos sejam um imã para demônios, e atraia demônios do vício, da prostituição, da rebelião, da religião, da religiosidade, da hipocrisia. Então eu não estou aqui pisando em ovos, mas eu sei que eu estou tocando em feridas. Eu também sou homem, eu também tenho família, eu também tenho filhos, e eu sei que é uma grande responsabilidade como filho de Deus, porque nós não éramos filhos, mas Ele nos fez filhos de Deus, Ele nos adotou, e como filho, eu tenho que tomar muito cuidado para não pecar e não me rebelar, mas como pai, como homem adulto e maduro, eu tenho que tomar muito cuidado para não levar os meus filhos ao pecado e à rebelião, porque rebelião é como feitiçaria, atrai demônios. Muitos filhos estão atraindo demônios por causa disso, e eu quero falar de 5 princípios que irritam os filhos. Eu vou me detalhar mais aos 2 primeiros, e depois vou citar os últimos 3, mas a primeira forma que um pai irrita um filho é quando os pais protegem excessivamente os filhos, dentro ou fora de casa. Tem pais que passaram por tantos problemas, por tantas dificuldades, e até mesmo sofreram abusos físicos, apanharam demais, sofreram demais, apanharam dos pais, apanharam na rua, sofreram violência na escola, e eles foram tão maltratados, estão tão feridos, que eles não querem que isso aconteça com seus filhos. E ao invés de serem curados, e ensinarem os seus filhos, e prepararem os seus filhos para a vida, para vencerem as dificuldades, para proteger os seus filhos, e fortalecer os seus filhos, eles acabam protegendo demais. Em casa o filho não pode fazer nada, não pode ligar um fogão, é perigoso, porque senão o botijão de gás explode. Não, o filho já está com 18 anos, não, mas é perigoso, filho, é perigoso, deixa que a mamãe faz. Então, o cuidado excessivo, ele vem de uma ferida. Quando eu fui ferido, quando eu fui maltratado, quando eu fui rejeitado e abandonado, quando alguém não cuidou de mim, quando alguém não me ensinou, eu tenho tanto medo que os meus filhos venham sofrer, que eu vou sufocá-los. E quando eu sufoco os meus filhos, sabe o que eu estou mostrando para os meus filhos? A princípio, que eu amo eles, a princípio, que eu estou para protegê-los, mas com o passar dos dias, sabe o que vai acontecer? O filho não vai ver isso com amor, ele não vai ver isso como uma proteção, como um cuidado do pai e da mãe. O filho vai ver isso como uma doença, porque na verdade é uma doença, é uma motivação errada. E o filho vai se sentir sufocado, o filho vai se sentir assim, olha, puxa, o meu pai e a minha mãe não confiam em mim, ele não me dá liberdade, ele não me dá espaço para eu ser o que eu quero ser, para eu ter as minhas experiências. O filho começa a se sentir sufocado. Esse falso amor, essa falsa proteção, vai gerar em nossos filhos um sentimento de incapacidade. O meu pai me vê um incapaz, o meu pai não confia em mim, o meu pai não me dá uma oportunidade, a minha mãe e o meu pai não me dão uma oportunidade. Quantos estão entendendo?
Essa é a primeira forma de irritar um filho. Sabe, muitas vezes o pai e a mãe vai sufocando o filho até os 17, 18, 19, e o filho, quando faz 18, 19 anos, aí ele sai, ele rompe aquela bolha protetora, e ele sai, vai beber, vai fumar, vai se prostituir, vai viajar, vai sumir no mundo, porque ele se sentia preso. Esse amor e esse cuidado não era verdadeiro, estava sufocando, era resultado de uma doença do passado, um medo, um receio. Será que não estamos irritando os nossos filhos dessa forma? Será que eu não estou sufocando os meus filhos? Ele não pode nada, ele ainda não tem idade para isso. E aqui nós temos que ter muito senso, temos que ter muito tato. Há muito material na internet. Uma criança até os 4, 5 anos pode fazer isso, deve fazer aquilo. Uma criança com 9 anos pode fazer isso, pode fazer aquilo. Uma criança com 12, com 14 anos já pode começar a cozinhar. Então, cada faixa etária, os especialistas dizem o que é bom, o que pode, o que não pode. Mas muitas vezes estamos sufocando, estamos incomodando. É um amor doentio, é um amor que prende, que escraviza, que coloca o filho dentro de uma redoma de vidro. E isso não é amor, isso não é cuidado. Isso é resultado de um coração ferindo o coração dos filhos. E mais cedo ou mais tarde, esse filho vai para o caminho do pecado. Esse filho vai para o caminho do erro, e muitas vezes para o caminho da rebelião, e começa a atrair demônios. O segundo jeito, a segunda forma, que muitas vezes educamos os nossos filhos, e os levamos ao pecado e à rebelião. E antes de falar da segunda forma, eu quero deixar bem claro que isso aqui serve para qualquer tipo de relacionamento. Quantos esposos, quantos homens sufocam a sua mulher? Tratam a sua mulher como uma filha, tratam a sua esposa como uma criança, como uma bonequinha de porcelana. Ela não pode trabalhar, ela não pode estudar, ela não pode fazer nada. Ele dá tudo. Não é um amor verdadeiro, é um amor ciumento, invejoso, é um amor cheio de receio, de receber um chifre, de ser traído. Estamos focando aqui na família, no relacionamento pais e filhos, mas isso também se aplica ao homem e à mulher, ao pastor e às ovelhas, ao Senhor, ao empresário e seus funcionários. Se aplica em todos os lugares. A segunda forma de irritar os filhos, de irritar a esposa, de irritar um funcionário, de irritar alguém, saiba que um pai também irrita o seu filho quando não o disciplina. Provérbios 13, 24, Salomão escreve: o que não faz uso da vara odeia seu filho. Diga, odeia. Mas o que o ama, diga, o que o ama, desde cedo o castiga. Sabe, e aqui castiga, uso da vara, são provérbios, são parábolas. Não é bater no seu filho como o seu pai te bateu, não. Com chicote, com varinha de marmelo. Não está falando disso. Está falando de correção, de vara que dói, que quando você fala vai doer o coração, vai quebrantar o coração, vai trazer consciência, vai trazer reflexão, meditação, vai trazer transformação, porque ninguém que ama vai fazer o filho sofrer. Então, uma das formas de irritar os filhos e os levarem ao pecado, e ao pecado da rebelião, que é como feitiçaria, atrair demônios, é você não corrigir os seus filhos. O que tem de mãe que diz assim: pastor, olha, eu nunca bati nos meus filhos. Sabe o que isso significa? Que você não ama seu filho. Porque quem ama, corrige. Eu não estou falando aqui de abusos. Sabe,
Os meus filhos, quando eu era menor, né, davam uns tapinha na bunda. E eles diziam assim: não doeu, pai, não doeu. Mas bater não é para doer, é para ensinar. Não é para doer a bunda, é para doer o coração. Aí eu tinha que dar uns tapinha mais forte. Eu lembro uma vez que meu irmão falava: a mãe não bate com força. Olha, eu defendo, eu faço assim, eu defendo, faço karatê. A mãe vem me bater, eu defendo. Você é bobo, você deixa a mãe bater. E a minha mãe pegou ele, e o karatê dele não era de nada. E minha mãe pegou ele, deu um piau nele, deu uma surra nele, e mostrou que ela sabia bater, e sabia bater bem, bater forte. E quando ela quisesse, ela batia com força. Mas não é esse o propósito. Mas dar uns tapinha na bunda é muito mais psicológico do que físico. E aqui eu quero deixar bem claro: eu sou contra qualquer tipo de abuso, seja físico, psicológico, sexual, seja qual for o tipo de abuso, eu sou contra. Mas aqui a palavra diz que o pai que não corrige o seu filho o odeia. Você nunca dá um puxão de orelha, você nunca dá uma palavra mais dura, você nunca dá uns tapinha na bunda, você nunca coloca no cantinho do pensamento e diz: vamos pensar aqui, vamos pensar um pouquinho, o que você fez de errado? Isso se faz com um filho, e aqui diz que deve se fazer desde pequeno, e aqui não diz que deve se parar aos 18 anos, diz que se deve começar desde pequeno. Um pai que ama corrige o seu filho até morrer. Pegamos os homens de Deus, os patriarcas, antes deles morrerem, eles chamam os filhos e dizem: você, isso, você fez isso, está errado, vai sofrer as consequências, conserta, você é uma bênção, abençoe os seus irmãos, até a hora de morrer. Mas tem pai que sufoca, e tem pai que libera, tudo pode. Essas duas formas são resultados de um coração doente. Pastor, mas eu já estou de idade, não, se você ainda está vivo, ainda há esperança. Se o seu filho tem 30, 40, 50, 60 anos, não interessa. E fora que começa a vir os netos, e aí a rebelião começa a atrair, os filhos começam a atrair espíritos para eles e os netos. São as duas principais formas de educar os filhos, de se relacionar com alguém. Hoje o que mais tem hoje nos relacionamentos, no namoro, nos casamentos? Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu dinheiro. Você sai de sexta-feira e eu vou jogar bola, e as mulheres vão fazer unha. Estão lembradas, né? Alguns lembraram aí da mulher que foi fazer unha, né? E foi pega, né? Com as unhas na botija, né? Vocês lembraram aí da história, né? Ficou famoso aí no motel. A mulher que foi fazer unha e estava no motel, né? Então, não, cada um tem a sua vida. É liberado, filho, pode fazer o que quer. Mulher, pode fazer o que quer. Quarta-feira eu tenho meu futebol. A chuteira nunca está suja. Eu vou fazer as unhas de sexta, bem. Cada um tem a sua vida, é tudo liberado. Sabe o que acontece quando eu libero os meus filhos? Ou eu sufoco, ou eu libero. Eu estou dizendo, quando eu não ensino, quando eu não corrijo, eu estou dizendo: eu não te amo. Eu estou dizendo: eu te odeio. Ninguém cuidou de mim, e eu não vou cuidar de ninguém. Se vira, filho. Se vira, filho. Você é homem, rapaz. E isso leva os filhos ao pecado. Isso leva os filhos à rebelião. Isso leva à destruição de um casamento dos filhos. Isso atrai demônios, pecados e demônios. Se fizeram assim com você, mude a história hoje. Mude essa história hoje. Sabe, crianças sem horários para chegar em casa, comer e dormir, sem limites para brincar e sem rotina definida, corre o risco de se tornarem adultos que abusam dos limites alheios. Sabe o que acontece quando não ensinamos os limites para os nossos filhos? A polícia vai ensinar. Até o traficante vai ensinar. Até o traficante vai ensinar.
Porque se ficar devendo para o governo, tem multa. Se ficar devendo para o traficante, paga com a vida. A vida ensina os limites. Se você não ama, você odeia. Se você não corrige, não dá limite aos seus filhos, alguém vai dar limites. Alguém vai dar limites. Um policial, um bandido, e a vida curta, tudo errado, e a vida curta. Relacionamentos errados levam ao pecado e à rebelião. E agora eu quero falar do terceiro, quarto e quinto. Há outros caminhos que levam à irritação, que irritam as pessoas, que irritam os filhos, que irrita a mulher, que irrita o companheiro, que irrita o funcionário. Pais que costumam impor metas irreais aos filhos. O filho não é lá um Einstein. Na verdade ele é um Einstein, porque ele não vai bem na escola. Ele está sempre entre os últimos alunos. E o pai diz: se você não tirar as notas mais altas, você vai apanhar. Eu estou me sacrificando. Eu estou fazendo isso. Eu saio cedo, chego tarde. E você só tem que estudar. Você tem que tirar tudo A, tudo 10. E o filho não tem condições de tirar tudo 10. A minha mãe falou: filho, só não seja um dos piores da sala, filho. Né, no sentido de notas, né? Minha mãe sabia que o filho que tinha. Então minha mãe nunca cobrou assim: filho, eu quero que você seja o mais esperto da sala. Ela sabia que não tinha condições. Ela sabia que eu não tinha condições. Demorei muito para amadurecer, para aprender, para conseguir me desenvolver, para conseguir criar estratégias, para me entender. Então minha mãe falava: filho, eu só não quero que você seja os piores. Se esforce para ser um aluno mediano. Porque eu ser um aluno mediano, eu já estaria fazendo muito. Eu passar de ano, já estaria fazendo muito. Então tem pais, tem esposas. Você só ganha isso? É o que ele pode ganhar. Infelizmente esse é o histórico. Essas são as suas condições, essas são as suas possibilidades. É o que ele pode ganhar um salário mínimo. Mas eu tenho certeza que se você não irritá-lo, que se você orar e abençoá-lo, eu tenho certeza que ele vai crescer e vai se desenvolver. A minha mãe sabia até a quarta série, sexta série, reprovei a sexta série, até o ensino médio. Minha mãe falou assim: filho, seja intermediário. Mas quando chegou na faculdade, você nem como entrei na faculdade, meus professores chegavam e falaram assim: você foi alfabetizado? Esses dias atrás eu estava estudando inglês, espanhol. Você foi alfabetizado em que língua? Eu falei: não, eu não fui alfabetizado. Eu não sei escrever. Eu tenho diploma, faculdade, mas eu não sei escrever. Ela ficou olhando para mim, ela pensou que eu tinha aprendido, tinha sido alfabetizado em outra língua, mas não. Mas se você entender o limite do seu companheiro, se você entender o limite do seu filho, do seu funcionário, e se você não colocar uma meta irreal para ele, se você colocar uma meta real, se você ajudá-lo, corrigi-lo, se você corrigi-lo com amor, pode ter certeza que seu esposo, ao invés de ganhar um salário mínimo, vai ganhar um salário e meio, vai ganhar 2 salários, 3, vai ser promovido. Mas a partir do momento que você só irrita, que você só provoca, que você só fala mal, você está atraindo pecados. Você está jogando o seu esposo para o pecado e para a rebelião. Rebelião é pior do que feitiçaria. Rebelião é como feitiçaria. Na verdade, para nós é pior, porque nós sabemos a verdade. Nós sabemos o que é feitiçaria. Rebelião é como feitiçaria. É pior do que feitiçaria, atrai demônios. Demônios que vão destruir casamentos, filhos e gerações. Então há pais que costumam impor metas irreais aos filhos, que ele nunca vai atingir. Quarto, pais que descarregam seus fracassos, suas frustrações sobre os filhos. O pai vai para o trabalho, tem um trabalho ruim, uma mulher ruim, é humilhado no trabalho, chega em casa, desconta no filho, desconta na mulher. Se nós descontarmos todo o nosso cansaço, toda a nossa opressão
todo o peso que colocam sobre as nossas costas, se nós descontarmos ou colocarmos esse peso do fracasso, da cobrança sobre as costas dos nossos filhos, vai irritá-los. Quinto, pais que corrigem os filhos com severidade. E aí, o quinto completa o segundo, porque quem ama, corrige com amor. Mas tem pais que corrigem com severidade, com excesso de força, com palavras excessivas, expondo o filho diante de todos, expondo a esposa, o funcionário diante de todos. Não há relacionamento que dure assim, não há relacionamento que seja abençoado assim, não há relacionamento que não caminhe para o pecado e que não caminhe para a rebelião, que é como feitiçaria, que atrai demônios. Então são as 5 formas de educar os filhos que vai irritá-los. Como eu disse, eu não quero colocar um peso maior em ninguém. Eu não trago uma mensagem dessa num dia comemorativo, num dia de hipocrisia, porque a gente sabe que não é comemorativo, é muito mais comercial do que comemorativo. É um dia comemorativo que quer tampar o sol com a peneira, que quer maquiar feridas. Eu quero te ensinar a verdade, eu quero falar sobre honra, sobre fidelidade. O texto que nós lemos em Efésios 6 diz: para educar e corrigir os filhos, segundo a palavra de Deus, não segundo o que eu acho. Sabe, é comum as pessoas chegarem para mim assim: não, pastor, olha, eu com meu filho vai dar tudo certo. Eu disse, mas a sua vida não deu certo, ou deu certo? A minha vida não deu certo, pastor. Meu casamento também não deu certo. Eu falo, agora você vai tentar a sorte. Você acha que você deve? Você acha que você tem o direito de tentar a sorte com o seu filho? Você tentou a sorte com a sua vida e a sua vida está uma porcaria. Você tentou a sorte, você quis fazer de qualquer jeito o seu casamento e o seu casamento está arruinado. E agora você vai tentar a sorte com o seu filho. Você acha que você tem o direito de tentar a sorte com o seu filho? Filhos são bênçãos, filhos são heranças do Senhor e devem ser educados segundo a sua palavra. Tem pessoas que estão ensinando, que estão educando os seus filhos de forma errada e nem sabem. Mas hoje, com a palavra que é verdade, que liberta, que é luz, vão corrigir. Mas o pior é quando um pai e uma mãe estão tão feridos que entraram na rebelião, estão ferindo seus filhos e atraindo demônios para sua casa. Sabe, uma casa é um lugar tão especial,